Amigos ouvintes da Rádio Fraternidade, abraço fraterno a todos os ouvintes e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Lenice Varanda, iniciamos hoje mais um programa na sua Rádio Fraternidade. Programa Vultos do Espiritismo. Vamos homenagear as grandes figuras do Espiritismo no mundo e no Brasil. Personalidades fundamentais na decodificação de nossa doutrina espírita e sua divulgação. A contribuição destas personalidades para o planeta Terra e o mundo espiritual reforçam a nossa convicção. A terceira revelação de Cristo é a porta para a grande renovação de nossa constelação crística. O programa será em capítulos semanais, apresentando a vida e obra dos grandes mestres do Espiritismo. Ave Cristo para os grandes vultos do cristianismo. Biografia de Jerônimo Mendonça Ribeiro, uma série da vida e obra de Jerônimo Mendonça em capítulos semanais. Nós temos a nossa raiz no chão lodoso do nosso passado. Nós somos uma somatória de experiências, trazendo muitos erros do passado. Capítulo 4. Outras vidas do gigante deitado. Hoje ouviremos revelações bombásticas e inéditas da vida presente e de outras vidas de Jerônimo Mendonça, nosso gigante deitado. Hélio Dias, em Ituiutaba, Minas Gerais, berço de nosso vulto do Espiritismo, colheu o depoimento valioso de Maria Gertrudes, companheira de longas datas de Jerônimo e trabalhadora incansável do nosso Mestre Jesus. Nós estamos aqui na cidade de Ituiutaba, num recanto maravilhoso, em contato com a natureza e recebendo em nosso rosto aquela brisa suave da natureza, como se fosse um beijo de Deus na nossa face. Estamos aqui na Fundação Espírita Jerônimo Mendonça Ribeiro, ao lado de sua diretora, idealizadora e fundadora, Maria Gertrudes Coelho. E nós vamos conversar com ela sobre essa fundação, sobre o seu trabalho. Nós vamos conversar com ela sobre Jerônimo Mendonça, porque este vulto do Espiritismo é o foco do nosso programa. Estamos aqui por causa do Jerônimo. E ninguém melhor do que a Maria Gertrudes para falar sobre Jerônimo Mendonça Ribeiro devido à longa convivência que ela teve com ele. Inclusive eu tenho em mãos um livro que fala justamente da vida e obra de Jerônimo Mendonça, escrito pela Maria Gertrudes. Qual foi o propósito de oferecer ao público leitor esta obra sobre Jerônimo Mendonça Ribeiro? Então, Hélio, é um prazer muito grande e receber você aqui na nossa fundação, podermos então gravar alguma coisa a respeito do nosso Jerônimo. O livro Jerônimo Mendonça, Sua Vida e Sua Obra, nós escrevemos ele logo após o desencarne de Jerônimo, que foi em novembro de 1989. Então o Jerônimo estava sendo muito endeusado. As pessoas colocando vela no cemitério, fazendo pedidos, e o espírito dele estava um pouco incomodado com todas essas louvações. Então ele mesmo nos permitiu, nos orientou alguma coisa, que nós escrevêssemos a sua biografia, porque na verdade ela começou dentro do livro Foi Assim, que conta a história do Espiritismo de Ituiutaba. Nós começamos o livro, Jerônimo estava ainda encarnado, depois ele desencarnou, a gente estava escrevendo sobre o Jerônimo. E o Espírito Guia falou para mim que nós estávamos escrevendo 2 livros, que eu publicasse primeiro, Jerônimo Mendonça, Sua Vida e Sua Obra. Porque dentro do livro Foi Assim,
estava muito grande a biografia do Jerônimo. Aí nós decidimos escrever o livro orientado por ele. E mesmo porque estavam endeusando muito Jerônimo no cemitério. Aí Jerônimo falou quanto à realidade, a minha realidade. E a realidade do Jerônimo nessa encarnação é a mais gloriosa, que nós entendemos do espírito de luta, muita fé, muito amor no coração, muita sensibilidade e, sobretudo, uma consciência, uma grande inteligência, uma consciência muito grande do seu papel como uma pessoa que reencarnou, determinado, né, pelo plano espiritual a ficar totalmente sem movimentos, depois cego, e ele teria que dar conta da sua missão dessa forma. E ele, na realidade, aceitou. E isso tornou Jerônimo o gigante deitado, porque ninguém como ele testemunhou tanta força de conseguir passar 30 anos recluso, sem reclamar, sem desesperar e totalmente consciente da sua situação. Jerônimo, na verdade, foi um missionário ou um espírito em expiação? Um missionário. Eu entendo Jerônimo como um missionário, porque expiação, se ele ficasse ainda naquela coisa, porque eu, né? Eu reencarnei assim, para ficar do jeito que ele ficou. Não, muito pelo contrário. Jerônimo, no começo, ele não entendia aquela problemática dele, mas Chico Xavier deu a cartada final e pôde, então, esclarecer Jerônimo sobre as vidas passadas. E foi isso aí o foco, quando a gente tem permissão para vivenciar uma vida passada na lembrança, para a gente então se corrigir mais rapidamente. Porque ele, tendo consciência de quem ele era no passado, ele encontrou forças para ele então seguir à frente. E quem foi Jerônimo Mendonça no passado, Gertrudes? Muitas personagens importantes da história. Jerônimo Mendonça foi príncipe Aurangzeb, no Antigo Egito. Então, ele reencarnou como esse príncipe Aurangzeb na 18ª dinastia, no reinado da Rata Azul, que depois o sucessor foi Tutmés III, que é uma das encarnações do Conde Rochester. Então, Jerônimo, nessa vida de Aurangzeb, ele foi muito mal, muito ignorante ainda do amor. Ele tinha conhecimento, tinha inteligência, porque ele é um espírito capelino, que veio, né, reencarnando para poder purificar. Mas ainda não tinha evolução moral, tinha conhecimentos. E ele foi desenvolvido nessa época, aqueles poderes ocultos, né, que tinham os desdobramentos, visões, e eles sabiam fazer coisas muito avançadas, que hoje nós não faríamos. Aí Jerônimo, nessa encarnação, não se deu bem, né? Ele sacrificou muitas pessoas, prejudicou muitas pessoas, era um príncipe triste, solitário, passava a noite acordado, dormia de dia, ele mal saía ao sol. Então a mente dele era uma mente doente. E depois ele reencarna, na próxima encarnação, depois de Aurangzeb, ele reencarna como Cambises, também liderança, né, como rei. Ele substitui o pai, que é o Ciro, o grande rei persa. Ele é substituto do pai, Cambises II. E ele, como Cambises, então, ele volta ao Egito e destrói muita coisa ali, faz coisas horríveis, horríveis. E ele, nessa vida de Cambises, também uma pessoa solitária, triste, deprimido, mas mal. Depois ele vai reencarnando. Nós temos notícia, através de Rochester, que ele foi Tibério. Ao tempo de Jesus, não teve contato com Jesus, mas ele estava na ilha, né? Quando Jesus estava passando pela terra, ele estava na ilha de Chipre. E lá também, um homem muito estranho, muito estranho. Depois ele reencarna, Idade Média,
outra encarnação antes da Idade Média em Roma, que ele foi um nobre, mas também já estava muito triste, muito deprimido, sempre deprimido, triste, fazendo coisas erradas, usando mal a inteligência. Depois dessas encarnações todas, ele foi Máscara de Ferro também, que foi, né, os Luís da França, Máscara de Ferro. Ele reencarna como Luís II da Baviera. E como Luís II da Baviera, Jerônimo já estava um personagem mais dócil, muito amante das artes em geral, apaixonado com tudo, música, pintura, teatro, tudo. O Jerônimo era um homem totalmente voltado para as artes. E como esse príncipe Luís II, o Ludovic, né, na Baviera, ele já era bom, ele era bom para o povo, ele era amigo, ele acreditava em Deus, ele reverenciava Deus. É tão interessante, eu estive lá na Alemanha, lá na Baviera, no castelo Neuschwanstein, um dos castelos que ele construiu. E esse ele não terminou, terminaram depois. Tem uma torre muito alta, Hélio, e lá em cima tem um São Jorge. Em relevo, achei tão interessante aquilo. Ele era bem voltado à religião e já amava Deus, já era grato. E ele foi então deportado. Tiveram ele como louco, da noite para o dia, tomaram o poder dele, tomaram tudo, ele ficou no sanatório. E ele ficou muito revoltado, mas indignado, né, na verdade. E eles tomaram tudo dele, ali começou a redenção. Pois é, mas eu gostaria que você fosse assim um pouco mais clara e dissesse para nós que estamos, né, com esse trabalho de divulgação e de informação sobre Jerônimo Mendonça, de onde vieram essas revelações, em que fonte você se baseou para trazer essas informações sobre essas reencarnações do Jerônimo? Então, em primeiro lugar, quem revelou tudo isso para o Jerônimo foi Chico Xavier. Porque Jerônimo, ali mais ou menos com seus 17 anos, ele estava muito preocupado com a condição dele, aquele encaminhamento que ele estava indo para ficar numa cadeira de rodas, numa cama ortopédica para sempre, que não tinha diagnóstico favorável à cura do Jerônimo. Então ele estava fadado a ficar entrevado. E ele estava, assim, muito preocupado e pensativo e um pouco desorientado. E Chico Xavier, então, que falou: meu filho, você tem que ler o Romance de uma Rainha. E falou que ele era aquele personagem que ele estava lá. E ele entendeu depois. Ele nem precisou ler não, porque ele já sabia no íntimo da alma dele. E Jerônimo sabia disso. O restante das encarnações, no próprio Romance de uma Rainha, já dá a diretriz, até Luís II da Baviera. Depois Rochester me fala que ele foi o Tibério. Eu tive várias confirmações que ele foi o Tibério. Depois o Solano, que é esse nobre, está no meu livro Algemas Douradas, que é editado pela Lira Editora, do nosso irmão Públio Carísio. Lá conta a história de Jerônimo também, dessa encarnação, como Solano. Nessa trajetória dele através do tempo, ocupando várias vestimentas carnais, ele não teve nenhuma encarnação assim na condição de mendigo, de escravo, de plebeu? Nessa do Solano, ele era apenas um nobre lá, não era assim uma pessoa que tinha valor, mas ele era uma pessoa que tinha uma paixão. E por essa paixão ele não conseguiu sobreviver, suicídio, né? Desesperou, porque ele sempre foi um amante. Jerônimo sempre foi um amante. Ele sempre foi apaixonado, né? Ele não era uma pessoa que ficava assim. O sentimento dele, ele tinha que amar alguém. Tem uma musa inspiradora, na verdade. Eu acho que é uma musa inspiradora que cai bem. Porque ele teve muitas musas inspiradoras. E a gente sabe que cada poesia dele, cada romance dele tinha uma musa por detrás daquela ilusão que dava suporte moral para ele escrever. E nessa encarnação dele como Jerônimo Mendonça Ribeiro, qual foi a musa inspiradora dele?
Qual foi o amor da vida dele, afinal de contas? Hélio, foram várias, porque ele apaixonava intensamente. Ele apaixonou intensamente pela Leone, né, na juventude. A Leone, que casou com o Antônio, o doutor Antônio. Essa menina foi embora de Tuiutaba, era uma menina espírita, atuante, andava com Jerônimo para baixo e para cima, apaixonou por ela. Depois ele apaixonou por outras mulheres. A Eulália, que faleceu recentemente, ele apaixonou por ela, me lembro de uma paixão violenta. E quando elas se casavam, ele quase ia à loucura, ele quase desencarnava. Ele apaixonou pela Vitória, né? Que onde surgiu também o pouso do amanhecer, perguntou o que ela queria, ela falou que era uma creche. Aí ele fez a creche. A Márcia, como na época assumiu a direção, ela era uma garota nova, demais ainda, imatura para um trabalho tão grande, né? A Márcia assumiu junto com ele a construção, mas a Vitória que foi o empurrão. Puxa vida, são revelações bombásticas que eu não conhecia, apesar de ter convivido muito tempo com o Jerônimo, inclusive na época ele andava. Mas eu não sabia desses amores dele. Amores, grandes amores. Nós dois conversávamos muito a respeito disso. A Eulália, por exemplo, rendeu o Centro Espírita Manuel, né? O São Manuel lá do Córrego da Canoa, que hoje está fechado, mas rendeu aquele centro. Então ele encontrava inspiração para fazer as coisas. Eu entendo a alma do Jerônimo, sabe, Hélio? A gente tem muita semelhança, eu entendo aquela alma, porque é muito querido, é muito importante para nós o Jerônimo. Igual a Márcia fala, depois que a gente conheceu o Jerônimo, a gente nunca mais teve sossego. Você vê, é 24 horas e nos trabalhos de Jerônimo, né? Construir uma obra dessa aqui, por causa dele também, e por causa dos pintores e por causa do Jerônimo, ele aqui já tinha posto uma baliza, que é um pequeno terreno que ele tinha deixado, né? Já montamos uma baliza. É uma motivação do próprio Jerônimo? Naturalmente. Conta para nós essa história. Você disse que já tinha um terreno. Então, o Jerônimo, em vida, ele tinha ganhado do Dr. Petrônio uma chácara pequena de 2.250 metros. É um terreno grande, né? Na beirada do córrego aqui, mais ou menos aquelas imediações. E o Jerônimo construiu uma casinha e mantinha nesse local uns porcos, galinhas, que ajudavam a abastecer o pouso do amanhecer. Depois que o Jerônimo desencarnou, ele ficou meio desativado. Ficou morando um senhor aqui que tinha intenção de apossar do terreno. E, na época, os trabalhos, quando o líder vai embora, fica meio difícil para quem continua. Até que equilibra é um pouquinho difícil. E os trabalhos da creche absorvendo muito as nossas companheiras, Dona Terezinha, Márcia, aqui ficou um pouquinho desdeixado, por causa de não ter tempo para tanto trabalho. Eu estava recebendo os pintores e o meu guia da pintura, o Joseph Tanner, queria uma fundação para ensinar artes para os jovens pobres. E eu falei, tudo bem, pedi um alqueire para o prefeito doou para nós, só que muito longe daqui, lá para o lado do Caique, uma região já bem longe da cidade, e eu ficava em casa pensativa, assim, como eu vou conseguir fazer essa obra? Então, no meu projeto era a Fundação Espírita Joseph Tanner. Aí, Jerônimo, eu estou em casa andando de um lado para outro, e preocupada, Hélio, e o Jerônimo vem em espírito. E fala para mim, Gertrudes, querida, e a chácara que eu deixei? Eu falei, uai, Jerônimo, vamos lá. E como eu conheci o local, a gente já fez distribuições de pães aqui com a turma. Eu cheguei aqui, estava tudo tão desorganizado. A casa em petição de miséria, sujeira demais, entulhos, para tudo quanto é lado. E eu então vi aquilo, só vi beleza. Falei, nossa, é aqui mesmo, dentro da cidade praticamente. É aqui mesmo, o trabalho vai ser feito aqui. Eu falei, mas como que eu vou pôr o nome de Jerônimo? Se o Joseph que está custeando, mas o Jerônimo está doando um terreno. Fui lá no prefeito, na época, Dr. Públio Chaves, falei, Públio, eu olhei na prefeitura, seu tio, que é o tio dele, né, tio-avô, deu
uma área grande para o Jerônimo, de 2.250 metros, mas não é o suficiente, porque o Joseph quer um alqueire. Então, você não podia me transferir os terrenos que você está me doando para lá do Caique, você transferir para os em volta da chacrinha? Pô, a Gertrudes faz o requerimento. E eu fiz o requerimento, ele me doou. De 2.250 metros, Hélio, nós temos 25.000 metros. Que maravilha. Quer dizer, que multiplicou 10 vezes. Chegamos ao final do programa Vultos do Espiritismo, com Hélio Dias e Lenice Varanda, apresentando a série Vida e Obra de Jerônimo Mendonça. Voltaremos na próxima semana com a segunda parte do capítulo 4, da Vida e Obra de Jerônimo Mendonça Ribeiro, capítulo 4, segunda parte, Outras Vidas do Gigante Deitado. Uma boa semana a todos vocês e Ave Cristo em nossos corações.